Esse livrinho aqui é um livro super importante do norte-americano David Harvey. Neste primeiro livro aqui, no Para Entender o Capital, livro 1, tem uma introdução que é realmente um primor. O método de investigação de Marx. Uma coisa muito importante é você saber como que o Marx procede, qual o modus operandi marxiano. Senão parece que você cai num problema e não sabe de onde aquele problema saiu. Por isso que normalmente as pessoas começam a ler Marx, desistem, se perdem, acham muito difícil. Não é que seja difícil, é que a sociedade que ele está explicando é de uma complexidade tremenda que requer um método muito específico para ser entendida. A inteligibilidade da sociedade do capital é muito difícil. A explicação de Marx é extremamente fácil se você compreender o caminho que ele segue. E o Harvey faz isso aqui nessa breve introdução. Então, lá embaixo, na página 17, ele mostra aquilo que o Marx chama no pós-fácil de 72, da edição inglesa, do livro 1 do Capital. O Marx chama de caminho o método de pesquisa e o método de exposição. Todo mundo sabe, não é mesmo? O Capital não é a demonstração da análise, não é um relatório de pesquisa. O Capital é uma síntese da exposição marxiana. Ele começa pelo fim. A primeira frase do Capital é a grande conclusão de Marx sobre a sociedade do capital. Então veja o que o Harvey diz aqui na página 17. O método de investigação de Marx começa com tudo que existe. Quer dizer, o Marx começa pela realidade dada, pelo concreto. A realidade tal como é experimentada, como nós experimentamos pela via da experiência e da experimentação, os nossos sentidos. Então o Marx desce até compreender por que sentimos o que sentimos, por que as coisas são como são. E aí o Harvey diz assim, é isso que ele, Marx, chama de método de descenso. Essa palavra é do Harvey, hein? O Marx chama de método de pesquisa, lá no pós-fácil da edição inglesa de 1872. O Harvey diz assim, método de descenso, descer até as mais profundas determinações econômicas, políticas, geográficas, culturais, sociais, de por que os fenômenos adotam a aparência, a forma que têm. Muito bem, quando Marx desce até o fundo do poço, até as últimas determinações, aí ele começa a fazer o caminho de volta. Então, esse caminho de ida é o que a gente pode chamar de análise, decompondo a realidade em tantas partes quantas necessárias para serem compreendidas. Partimos da realidade imediata ao nosso redor e buscamos cada vez mais profundamente os conceitos fundamentais dessa realidade. Desceu até conhecer por que as coisas são como são, por que o mundo é como é, por que a gente pensa como pensa, por que eu me comporto como eu me comporto. Uma vez equipados com esses conceitos fundamentais, quer dizer, enriquecido de determinações, agora douto, sabedor, agora ciente, cioso de por que as coisas são do jeito que são, podemos fazer o caminho de retorno à superfície. Olha que metáfora maravilhosa, o método de ascenso, que é a exposição, que é escrever tudo que foi descoberto durante a análise e a inteligibilidade do mundo, e descobrir quão enganador o mundo das aparências pode ser, porque daí a gente já conhece a essência dos fenômenos. Então essa explicação do David Harvey me parece realmente maravilhosa.